Quando terminou a partida, o senhor acha que é aceitável que a seleção brasileira tenha 30% de posse de bola quando enfrenta um adversário que, teoricamente, não tem as mesmas armas que a seleção brasileira? Bom, Noruega teve o posse de bola, sim, mas teve o posse de bola, a maioria do posse de bola em seu campo, porque baixava Odegaard e eles queriam sair se tu lhe metia muita pressão, sair da pressão para fazer transição. Creio que o número estatístico do posse de bola não é tão importante, porque a verdade é que o equipo que ha ganado a Copa do Mundo, que é a Espanha, teve muito posse de bola, mas também Espanha encajou um gol. Teve muito posse de bola, por quê? Porque Espanha tem a geração de meio-campista muito forte. Tem 7 meio-campistas do mundo: Fabiano, Rodri, Pedri, Olmo, Zubimendi, Merino, Gavi. 7. Então, aí eles han buscado a possibilidade de controlar o jogo, muito jogo, e de ganhar a Copa do Mundo. Mas, de certa forma, o torcedor do Brasil tem que se acostumar que talvez a seleção brasileira, nesse ciclo, seja uma seleção que tenha menos o DNA, porque o brasileiro acredita muito nesse DNA ofensivo, de ser um time controlador, que muitas vezes passa pela posse. O torcedor vai ter que se acostumar que a seleção brasileira vai jogar, muitas vezes, dando a bola para o adversário. Eu penso que há jogos onde ter, a vezes, menos posse de bola não é tão determinante, porque depende das características dos jogadores. Porque quando un equipo na frente tiene, come dice Vinicius Junior, Hendrick, Estevão, que jogam muito, atacam muito a profundidade, tu tens que fazer um jogo mais vertical que os outros. E não é um caso que, entre comillas, Espanha não tem jogadores desta qualidade na frente. Tem um jogador, Lamine, que é muito bom em 1 contra 1, mas os outros são todos jogadores associativos. E o senhor acredita que, mesmo tendo passado essas 3 semanas, a estratégia, se o senhor fosse enfrentar a Noruega de novo, a estratégia seria mais ou menos na mesma linha? Eu acho que até a pausa de hidratação da segunda parte, a equipe estava bem colocada no campo. Tivemos a oportunidade de marcar com o penalty, com Hendrick. Na autocrítica que posso fazer, que fez depois do jogo, eu acho que mudei a estrutura da equipe depois da pausa de hidratação e aí perdimos o controle do partido. E eu gostaria de perguntar para o senhor exatamente sobre isso. No segundo tempo, nesse momento, tem a entrada do Neymar, do Hendrick que vai para a direita, você perde o Ryan, que estava te entregando muito ali na pressão ofensiva, o Martinelli também não está no time, o Matheus Cunha também que tem esse trabalho. Ali o senhor acha que foi a chave? Eu acho que aí mudou algo no equipo, perdimos um pouco o controle da banda, mas aí eu, com a entrada de Neymar, pensava de retomar o controle do jogo e meter mais qualidade na frente para ganhar o jogo. E o senhor hoje acredita? Isto é parte de uma decisão. Não, tu tens que tomar uma decisão em um momento onde está em uma eliminatória, é como contra o Japão. A vezes as decisões são corretas porque o resultado te premia, a vezes as decisões são muito malas porque o resultado não te premia. Mas a sensação do senhor no jogo, quando a Noruega foi ficando mais com a bola, foram 5 minutos ali, o senhor sentia que ali já não estava legal? Sentia que aí tinha que mudar algo na equipe e por isso puse Neymar para meter mais qualidade na frente. O futebol tem isso, né? Às vezes uma escolha parece que ela é genial e às vezes, né, não é bem assim. Mas eu imagino... Però credo que è erroneo evaluar um trabalho só com o resultado. O resultado contra a Noruega foi muito mal para todo o mundo, muito decepcionante, muito triste, mas depois, atrás disso, tu tens um trabalho de um ano, uma preparação para o Mundial que foi, pensamos todo, não só eu,
um trabalho bem feito. É um trabalho muito rápido, com muitos problemas, porque tivemos oito lesões no período entre março e junho, incluindo Militao, Rodrigo, e depois tivemos Estevão lesionado. Então, isto mudou um pouco a estrutura que em pouco tempo se estava preparando. Mas nessa análise desse um ano, que autocrítica, tirando o jogo contra a Noruega, né, que o senhor foi bem claro aqui em relação à mudança ali na pausa para a hidratação, mas qual autocrítica o senhor faz nesse um ano, né? Se alguma coisa que o senhor de repente teria mudado nesse primeiro ano de trabalho? Não, eu acho que o trabalho foi bem feito, porque a avaliação dos jogadores para preparar a lista dos 26 foi uma avaliação correta. Eu acho que os 26 eram esses que tinham que jogar a Copa do Mundo. E depois, obviamente, tu tens que considerar que no momento certo, eu posso dizer, foi um erro. E como o senhor é muito experiente nesse sentido, mas evidentemente que a percepção do trabalho a partir da eliminação, ela é diferente. O senhor passou a receber mais críticas, a comissão técnica, os jogadores também carregam peso, o Vini por não ter batido o pênalti, que é uma coisa que já foi debatida, nem quero te perguntar. Mas como é para o senhor agora lidar nessa nova fase da seleção brasileira em que há uma percepção mais crítica do trabalho? Sim, mas isso não importa, porque a crítica a vezes te tem mais desperto, te tem mais motivado. Tu tens que focalizar bem o que tens que fazer para o futuro, tendo em conta o que há errado no passado. E repito, estamos convencidos que o trabalho feito em um ano foi um bom trabalho, porque eu acho que os 26 jogadores que tinham que jogar a Copa do Mundo eram esses 26. O Brasil perde esse controle justamente num período em que jogadores de muita comoção popular estavam em campo, que era o Endrick e o Neymar, além do Vini, evidentemente. E o senhor optou por eles por questões táticas do jogo, como o senhor explicou, e alguns jogadores que foram bastante ativos no ciclo, como por exemplo o Luiz Henrique, ficaram ali no banco e não foram utilizados. De certa forma, quando o senhor assistiu de novo a partida e assimilou tudo o que aconteceu, entrou um pouco na conta, mesmo com toda a sua experiência, sua blindagem, um pouco do apelo popular, da sensibilidade de ouvir mais as pessoas, e o senhor acabou fazendo uma opção que talvez fosse mais distante do que o senhor tinha trabalhado nos meses anteriores, ou não foi isso? Não, eu nunca fiz vou tomar uma decisão para uma ideia popular, vou tomar a decisão pensando que isso pode ajudar a equipe a ganhar o jogo. Mas acabou sendo uma triste coincidência, digamos assim. Não, acabou sendo uma decepção. Esto tu tens que a vezes considerarlo como meu trabalho. A vezes não sempre podem sair as coisas como queres. Aproveitando do Luiz Henrique, eu não gostaria de ficar pontuando muito porque um outro jogador não jogou, mas ele foi um atleta que teve um papel importante quando o senhor chegou. Em algumas partidas ele foi relevante. Sim. Ele acabou tendo poucos minutos na Copa. Eu acho que ele vai ter, é um jogador jovem que vai ter futuro na seleção, mas ele é um jogador muito específico. É o feito que o dia que seleciona Neymar e que podia escolher entre Luiz Henrique e Ryan, puse Ryan e Ryan fez muito bem no jogo contra Haiti, no jogo contra a Escócia e também no jogo contra o Japão. Então, ele teve menos possibilidade de ter minutos.